Olá pessoal, por aqui professor Moab Kigram, professor de História do Projeto Quadrivium. E nós estamos aí nessa empreitada, né? 7 de setembro está chegando e a gente vai dar um presente para vocês. Vamos pegar uma revisão geral de História do Brasil. Então são 4 vídeos, né? Acompanhe os 4 vídeos: História do Brasil, período colonial, império, período republicano e algumas questões que a gente vai resolver, certo? Então vem com a gente. Período colonial. O que eu preciso saber de período colonial em poucos minutos? Período colonial é a história do Brasil, que vai da chegada dos europeus no Brasil, a partir de 1500, até o período de independência do Brasil, quando Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, declara a independência do Brasil. Para a gente entender um pouco como é que estava acontecendo, a gente tem que ter noção do contexto. O que aconteceu até os portugueses chegarem ao Brasil? Primeiro, processo de expansão marítima. A Europa estava saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, e a busca por mercadorias, a busca pelo comércio, fez com que países como Portugal e Espanha empreendessem esforços para começar a expansão marítima. Aí os navios são construídos e eles começam a traçar as chamadas rotas comerciais. Então eles vão na África, vão na Ásia, até chegarem à América. O que eles queriam? Eles queriam ouro, escravos, pessoas para serem escravizadas, especiarias, e quando chegam na América também buscam essa mesma necessidade, a tentativa de buscar ouro e metais preciosos, certo? Como é que vai se dar? Vem para cá, aqui está o nosso mapa, beleza? Portugal, Espanha, são os pioneiros, são os primeiros que começam com a expansão marítima, e aí eles começam aos poucos fazendo as rotas comerciais, indo pela África até passar pelo Cabo da Boa Esperança e chegar na Ásia. Vão lá na Ásia buscar as especiarias, pimenta do reino, açafrão, cominho. O objetivo, vender na Europa e acumular renda. A gente está passando pelo processo de capitalismo mercantilista. Então eu acumulo renda a partir da expropriação daquilo que há nos territórios alheios. Então eu exploro a minha colônia e comercializo isso na Europa, certo? Só que o que vai acontecer? A partir de 1492, um rapaz chamado Cristóvão Colombo muda essa rota comercial e aí ele avança direto, para tentar chegar às Índias por um caminho mais fácil, e aí ele se depara com a América. Esse novo mundo passa a ser conhecido pelos europeus, novo mundo esse que já era habitado por milhares de pessoas, que mais tarde vão ser chamados de indígenas, certo? E aí, com a descoberta da América, essa América vai ser dividida 2 anos depois, em 1494, pelo chamado Tratado de Tordesilhas. Uma linha imaginária vai cortar a América, da linha imaginária de Tordesilhas para o leste, pertence a Portugal, para oeste, pertence à Espanha. E aí esse novo mundo vai ser dividido entre Portugal e Espanha. Isso é o Tratado de Tordesilhas, certo? Que vai acontecer antes da chegada dos portugueses ao Brasil, que vai acontecer no dia 22 de abril de 1500. Então o rei de Portugal, já ciente de terras além mar, de terras na América, ele vai enviar uma expedição para a América, uma expedição de reconhecimento, para saber o que é que ele tem nessa nova terra. E aí Cabral deságua, vem ao Brasil, chega na terra que ele a priori vai considerar como uma pequena ilha, e vai chamar a ilha de Veracruz, depois terra de Santa Cruz, e mais tarde vai ser batizada de Brasil, por conta do pau-brasil. Ele chega ao Brasil em 22 de abril de 1500, e aí começa, de fato, esse nosso período colonial, que vai dessa chegada até a independência, até o processo de independência. Então esse é o contexto, que vai desembocar no período colonial. A priori, no primeiro momento, nas primeiras 3 décadas, vai ser chamado de período pré-colonial, porque os portugueses, quando chegaram aqui em 1500, avistaram as terras e perceberam que não tinha ouro, perceberam que não tinha prata. Então não tem por que eu explorar essa terra. Depois eles vão perceber que tem o pau-brasil. E esse pau-brasil vai ser interessante na comercialização com a Inglaterra, outro país europeu que está passando por um processo de revolução industrial. A Inglaterra está produzindo através da indústria e precisa de matéria-prima. Portanto, vai comprar o pau-brasil de Portugal, que está sendo extraído no Brasil. Então Portugal começa a fazer essa exploração do pau-brasil. Então, o primeiro ciclo econômico que a gente vai ter no período colonial vai ser o ciclo do pau-brasil. Como é que vai funcionar esse ciclo?
Primeiramente, a gente não tem, no período pré-colonial, não tem ocupação do território. Os portugueses, eles só vêm aqui recolher o pau-brasil e ir embora, então ninguém fica aqui no Brasil, certo? A gente não tem também escravidão. O que vai acontecer? Vai ter uma certa amizade entre os portugueses e os indígenas, né? Os portugueses arrancam o pau-brasil, levam o pau-brasil e os indígenas recebem presentes em troca disso. Então os indígenas, eles não têm essa exploração imediata a nível de escravidão. Isso só vai acontecer depois desses primeiros 30 anos, depois dessas primeiras 3 décadas. Então, é período pré-colonial por conta dessa característica. Não tem ocupação, não tem escravidão. Como é que vai se dar a relação entre Portugal e os indígenas? Através do processo de escambo. Escambo é troca, é permuta. Eu pego o pau-brasil, dou um espelho, pego o pau-brasil, dou uma bijuteria. Então a relação é de escambo. E para o português explorar o pau-brasil, vai existir o estanco. O estanco é a autorização do rei para quem poderia explorar esse pau-brasil. Então não são todos os portugueses que podem, apenas aqueles que têm autorização da coroa portuguesa, certo? Então, a base do período pré-colonial é essa, é o estanco, a autorização, o escambo, a relação do português com o índio e a exploração do pau-brasil, sem ocupação do território e sem escravização, certo? A gente também vai ter o sistema de feitorias, que são pontos de apoio que Portugal vai deixar no Brasil para facilitar essa exploração. O material vai ficar lá, as árvores do pau-brasil que estão sendo recolhidas vão ficar lá até as embarcações chegarem para poder fazer essa leva desse material, beleza? Só que Portugal deixa de não mais ter aquele interesse de apenas pegar o pau-brasil e passa a ter um interesse de explorar. E esse interesse de explorar vem de onde? Quais são as razões para a colonização do Brasil? O que motivou a coroa portuguesa a desejar ocupar o território? São vários fatores. Primeiro, alguns países europeus surgem, como França, Holanda, e vão questionar os tratados entre Portugal e Espanha. Então, eles querem participar desse processo de exploração da América. Então, o primeiro medo de Portugal é perder o território. Se eu não ocupo, outro país pode ocupar e eu vou perder meu território. Segundo receio, as especiarias na Ásia começaram a declinar. Abriu-se concorrência, o mundo árabe começou a comercializar na Europa, então houve uma diminuição da arrecadação com as especiarias. Outra situação, o pau-brasil começou a ficar escasso, não havia um plantio, um cultivo, era apenas a exploração. Eu ia lá no Brasil, arrancava e levava, então o pau-brasil começou a acabar. Então vários fatores vão levar Portugal a decidir ocupar o Brasil, só que Portugal não queria gastar. Quando a gente fala de período colonial, a gente está falando de que o rei só quer lucrar, ele não quer perder nada. Então, como é que eu posso ocupar o território sem gastar? Eu vou criar o modelo que já existia por Portugal. Portugal já aplicava as capitanias hereditárias nas outras posses dele na África e na Ásia, e aí ele vai utilizar esse modelo também no Brasil. Vai dividir o território brasileiro em 15 lotes, 14 capitanias para 12 donatários. Pegou o território brasileiro e fatiou, dividiu. Cada capitão, cada herdeiro da capitania, cada capitão donatário iria receber o seu lote de terra. O lote de terra era bem delimitado, a capitania era bem organizada, ia do Atlântico até a linha de Tordesilhas, tinha limitação de tamanho, então era tudo bem dividido pela coroa, certo? E era doado através de um documento chamado Carta de Doação. A carta de doação era o documento do rei passando a posse daquela terra, o usufruto para o capitão donatário. Lembrando que a capitania pertencia ao rei de Portugal. Todo o território brasileiro pertencia ao rei. O donatário ele tinha o direito de utilizar. Era hereditária porque passava de pai para filho. Então, o filho ele herdava a capitania caso o pai morresse. Além da carta de doação, a gente tem também a carta foral, que era o documento que dizia qual era a atribuição do dono. Eu que herdei a capitania, quais são as minhas obrigações? O capitão donatário ele tinha a obrigação de povoar a capitania, proteger e produzir. Eu tenho que produzir alguma coisa que enriqueça Portugal, eu tenho que proteger ela tanto dos indígenas, que não vão aceitar a ocupação, quanto dos estrangeiros que querem dominar, e tenho que povoar, ocupar o território, não pode deixar vazio. Então eles tinham essas obrigações.
Nem todos os donatários vieram para o Brasil, mas alguns vieram, trouxeram pessoas para povoar, e aí começa a escravidão nesse período. E aí o primeiro a ser escravizado são os povos indígenas, que já estavam aqui. A galera pegou os índios e colocou os índios para serem escravos. Mais tarde, né, vai ser mudado também, e aí o negro vai entrar nesse processo de escravidão. O negro africano vai ser trazido por Portugal da África para o Brasil, vai entrar nesse processo. E para Portugal é mais interessante escravizar o negro do que o índio, porque Portugal lucra também com a venda do escravo. Como o indígena já estava aqui, o capitão sequestrava o índio, botava para trabalhar. Portugal não lucra. O negro que via de Portugal era Portugal que vendia ele, buscava ele na África, vendia o brasileiro, né? O donatário comprava. Então, para Portugal, ele lucrava com a venda do escravo e lucrava com o novo ciclo econômico, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Então, quando a gente sai de período colonial, pré-colonial, não é mais para o Brasil. Agora, o novo ciclo econômico é o ciclo do açúcar, que vai permanecer aí durante muito tempo, não é? Até a crise lá no final do século XVII, por conta da ocupação holandesa no Brasil. Beleza? Então, período pré-colonial, capitanias hereditárias, tudo bem administrado, vai ter a instauração do governo geral no Brasil. O rei de Portugal, a partir de 1548, cria essa nova administração geral, que é o governo geral. Nós temos aí 3 grandes nomes importantes nos governos gerais: Tomé de Sousa, Duarte da Costa e Mendes Sá. Primeiro governador geral do Brasil, Tomé de Sousa, ele é enviado ao Brasil. O objetivo é de organizar a administração geral do Brasil, que cada capitão donatário era independente, não é? Mas teria que ter alguém para ajustar essas relações entre os capitães donatários. E esse indivíduo seria o governador geral. Tomé de Sousa, ele vem, ele funda a burocracia no Brasil, né? Ele vai criar alguns postos por capitania: provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor. Provedor-mor responsável por cobrar um imposto. O cara produziu alguma coisa, o provedor já arrecada, manda para Tomé de Sousa manda para Portugal. O ouvidor, responsável pela justiça. Se tivesse algum problema interno, quem resolvia o problema seria o ouvidor. E o capitão seria o responsável pela defesa, né? As primeiras formações aí de tropas para defender o governo brasileiro, as capitanias hereditárias. Tomé de Sousa também funda a cidade de Salvador, a primeira cidade do Brasil é fundada por ele. Vai trazer os padres jesuítas missionários para catequizar os índios, facilitar esse processo de dominação indígena. O índio, ele não vai ser tão difícil, né, de se dominar, porque agora ele vai se reconhecer como cristão. Então, vai ser mais fácil para Portugal dominar esse índio. Então, a proposta de trazer os jesuítas trabalhava um pouco com isso. Embora a Igreja Católica ficasse contra a escravidão indígena, né? Para a Igreja Católica, o interessante era escravizar o negro, porque a justificativa era que o negro não tinha alma e o indígena tinha, mas era como se fosse uma criança, ele precisava aprender algumas coisas. Tomé de Sousa sai do governo geral, vem Duarte da Costa. Duarte da Costa expulsa os jesuítas para poder escravizar os índios. Durante o governo dele, os franceses ocupam um pedaço do território brasileiro, lá onde hoje é o Rio de Janeiro. Então a gente tem uma ocupação estrangeira no Brasil, que são os franceses que ocupam. Ele vai ser tirado do cargo por conta da perda desse território. Mendes Sá assume o governo brasileiro. Mendes Sá traz os jesuítas, volta dos jesuítas. Os jesuítas, junto com Mendes Sá, expulsam os franceses. E o Brasil, mais tarde, vai passar a ter 2 governos gerais, um em Salvador e um no Rio de Janeiro, para facilitar esse processo aí de defesa contra invasões estrangeiras. Isso aqui é a parte administrativa, não é? Quando a gente fala de administração colonial, a gente ainda tem a questão das câmaras municipais, que são uma forma de administração local. Ao redor dos engenhos vão se formar vilas, para poder esses senhores de engenhos trocar, né, mercadorias entre eles. E aí, para ter uma administração organizada, vão ser formadas as câmaras municipais, que parecem um pouco as de hoje, né? Cada município tem sua câmara municipal com seus vereadores. Os vereadores aqui tinham nomes, eles eram chamados de homens bons. E aí, a Câmara Municipal tinha em torno de 4 a 6 homens bons, mais ou menos, não é? Não era porque o cara era moralizado, ele era bom. Os homens eram bons porque eles eram nobres, eles eram filhos desses senhores de engenho, ou os próprios senhores de engenho, certo? E aí a administração local, ela se resume um pouco a isso, né? Portugal não entrava muito nesse mérito, porque o objetivo de Portugal é lucrar com a exploração da cana-de-açúcar, né?
E aí, como o sistema de engenho está montado, a gente tem que entender um pouco sobre como seria a sociedade colonial. Como é que se dava a sociedade colonial? A sociedade colonial, ela pode ser dividida em dois momentos, né? No momento do açúcar e no momento onde o ouro é descoberto. Então são dois momentos um pouco diferentes. Por quê? Porque na sociedade do engenho, aqui eu botei Casa Grande Senzala fazendo menção ao livro de Gilberto Freire, né? No momento do engenho, a gente tem um foco na produção de açúcar, beleza? Na produção de açúcar, a maioria da escravidão ia para a lavoura, né? Nem todos os escravos eles trabalhavam na lavoura ou na mineração. Você vai ter escravos em todas as atividades possíveis. Se tem alguém que tem que carregar um peso em algum lugar, o cara vai comprar um escravo e vai botar o escravo para fazer isso. Então não é necessariamente o escravo apenas no engenho ou apenas na mineração. Você vai ter a movimentação de escravo em todos os setores da sociedade. Mas a maioria era para o foco principal, certo? E você também vai ter pessoas livres que não são senhores e nem são escravos. Eles estão ali meio que soltos na sociedade, tentando fazer um bico, né? Viver de alguma coisa, e que mais tarde essa galera vai fundar movimentos como o Movimento Bandeirante, que vai ser importante nesse processo, principalmente no processo de encontro do ouro e de metais preciosos do Brasil, certo? Então a sociedade colonial ela tem como principal tema, a sociedade ela é patriarcal, o homem no centro das relações, a mulher pouco participa da realidade social, a sociedade ela é católica, não tem espaço para outro tipo de religiosidade, porque a gente representa, a gente herda o catolicismo português, então as outras religiões elas não têm espaço na sociedade brasileira. A sociedade brasileira é escravista, então a base da sociedade é a escravidão, e você tem a escravidão indígena e principalmente a escravidão negra, né, do africano. E a nossa sociedade ela é estamental, ela não tem variação social. O rico é rico, vai ser sempre rico. O liso é liso, né? O pobre é pobre. O escravo é escravo, então não tem mobilidade social, beleza? Então a base da sociedade é basicamente essa. E o Brasil vai ser uma representação de uma miscigenação social, aonde você tem brancos, portugueses, ingleses, franceses, holandeses. A gente vai ter africanos de várias etnias, indígenas de várias etnias, e as misturas de todas elas vão ser a nossa herança brasileira, certo? A sociedade mineradora, ela já tem uma mobilidade maior, né? Eu sou liso, sou pobre, achei um ouro, fiquei rico. Então você vai ter uma diversidade maior. Você vai ter uma diversidade tanto na movimentação das camadas sociais, quanto na questão da escravidão. Você vai ter a escravidão dentro da própria mineração, para extrair o ouro. Você vai ter escravos que vão prestar serviços dentro daquela mineração. E aí você vai encontrar imagens, por exemplo, como mulheres vendendo cocada e vendendo água, né? Vendendo uma cachaça, né? Prestando serviços para o seu senhor naquele espaço ali social. Então a escravidão ela não vai ser necessariamente apenas para a mineração. Então quanto mais urbana, mais diversificada vai ser as formas de trabalho do escravo, né? Economia colonial. A base da economia, obviamente, é o mercantilismo, né? Que é a economia de plano global. Os países europeus eles exploram as suas colônias. Países europeus chamados de metrópole e os países colonizados, né, chamados de colônias. A gente vive o pacto colonial, que é a relação de que a colônia brasileira, o Brasil, ele só pode negociar com Portugal. Tudo que o Brasil produz, quem compra é Portugal. E Portugal que vende o que o Brasil precisa. O Brasil precisa de escravos, só pode comprar de Portugal. Então Portugal vai dar o preço, né? O Brasil vai comprar caro. E na hora de vender o açúcar, Portugal que vai dizer o preço que ele quer pagar. Então Portugal vai comprar barato, né? Isso é pacto colonial, isso só vai ser rompido em 1808, quando Dom João VI chega no Brasil e abre os portos. E aí o Brasil pode negociar com qualquer país, mas até então, o período colonial ele passa pelo chamado pacto colonial. No ciclo da cana, para ficar fácil de gravar, só é lembrar do plantation. O plantation é o quê? É como funcionava o ciclo da cana. Monocultura, o foco de Portugal é a produção de uma coisa só, no caso a cana-de-açúcar. Latifúndio, só se produz cana-de-açúcar em uma grande quantidade de terra, não tem como produzir açúcar em pequena quantidade de terra, certo? A base da produção da cana é escrava, né? Na maioria negra, mas uma pequena parcela indígena. E o objetivo da cana-de-açúcar é agroexportador, né? É uma produção do campo que vai para Portugal, não fica no Brasil. Então o Brasil não fica com açúcar, o açúcar vai para fora. Essa é a base econômica do sistema colonial do Brasil. A gente vai viver também um período chamado de União Ibérica.
onde Portugal e Espanha, Portugal mais Espanha, vai se juntar sobre o governo do mesmo rei, Filipe II. O que aconteceu para chegar na União Ibérica? O rei de Portugal sumiu na guerra, né? Dom Sebastião, ele vai lutar e desaparece. Ninguém sabe se morreu, se conheceu alguém e desistiu de ser rei, né? Tecnicamente, provavelmente deve ter morrido. E aí, o parente mais próximo dele é um bispo, o bispo já velho, herda o trono, morre rápido, não demora nem 2 anos. Filipe II, que era primo, herda o trono de Portugal. E aí ele vira rei da Espanha e de Portugal. Isso é importante na história do Brasil, porque na Espanha, a América Espanhola foi descoberta ouro. E na América Portuguesa, nada. A priori, nada nesse período. Então, Portugal vai gerar um ciclo econômico, vai criar o ciclo econômico da cana. Então, vem plantar, colher e vender. Então, aqui eu produzo açúcar através da cana. Aqui eu já acho a riqueza própria, que é o ouro. Então, quando o Filipe II herda os dois, o Brasil, eu tenho que vender, produzir cana, trazer escravo para plantar, cultivar aquela coisa toda, para na entre safra eu arrancar e vender. Aqui eu estou achando ouro. Óbvio que se eu tenho um escravo, ao invés de mandar ele para a cana, eu vou mandar ele para a mineração. Então, na cana-de-açúcar, aqui no Brasil, que é a base do processo de cana-de-açúcar de Portugal, eu vou começar a declinar. O escravo já não vem mais para o Brasil, o escravo já vai para as minerações da América Espanhola. Os investimentos econômicos que Portugal mandava para o Brasil já não vem mais, já vai para a extração do ouro da América Espanhola. Os exércitos que defendiam o Brasil de supostas invasões, agora esse exército ele vai se vincular principalmente à América Espanhola para ninguém roubar o ouro da Espanha nesse tráfico transatlântico, né? Lembra sempre dos piratas aí que estão roubando no meio do caminho, né? Sempre a galera fecha ali no meio do oceano, o pau quebra, a galera saqueia os navios. Então, o foco da Espanha é a proteção do ouro. O que acontece com o Brasil? Começa a ficar fraco, né? Sem defesa, sem investimento. E por conta disso, os estrangeiros aproveitam para ocupar o território brasileiro. A gente vai ter uma segunda invasão francesa. Lembra que a primeira foi lá do governo Eduardo da Costa, no Rio de Janeiro. Agora os franceses invadem o Maranhão. Então, a segunda invasão francesa. E os holandeses vão invadir o Brasil por 2 momentos. Primeiro na Bahia. Tentou se fixar, mas também não deu muito certo. A estrutura geográfica da Bahia favoreceu a defesa. A Bahia, a questão dos morros. Então foi bem difícil para a Holanda se fixar no território. E aí os holandeses vão lá e ocupam o território de Pernambuco. Lembrando que quando a gente fala do processo de cana-de-açúcar, 2 capitanias, cana-de-açúcar? 2 capitanias foram bem sucedidas. Pernambuco e São Vicente. E aí quando os holandeses invadem a Bahia, pelo fato de ser o centro político do Brasil, já que Salvador era a capital, eles perceberam que eles fizeram um mau negócio. Além da estrutura geográfica não favorecer, Salvador não era rico. Rico era Pernambuco e São Vicente. Então eles optam por atacar a capital mais próspera do Brasil. A capitania mais próxima é Pernambuco. E aí eles invadem Pernambuco, ficam em Pernambuco durante 24 anos. E aí você vai ter um momento de hostilidade de 30 a 37. Você vai ter um momento em que Maurício de Nassau passa a ser governador de Pernambuco, representando os holandeses. E é um momento que Pernambuco passa a prosperar. Nassau vai trazer desenvolvimento, cultura, empréstimos, escravos. E aí os senhores de engenho começam a perceber que estar com a Holanda é melhor do que estar com a União Ibérica. Só que Nassau é afastado e aí a Holanda começa a arrochar nos impostos. E aí a gente vai ter o processo de insurreição pernambucana, que é expulsar os holandeses do Brasil. Dentro desse processo, Portugal e Espanha rompem, a União Ibérica acaba. Uma nova casa sobe ao trono de Portugal e aí ele vai restabelecer as suas posses, manda tropas para o Brasil e consegue, junto com os pernambucanos, expulsar os holandeses em 54. E aí os holandeses são expulsos, não mais retornam ao Brasil, porém os holandeses aprenderam a produzir açúcar e aí vão em suas colônias nas Antilhas, na América Central, produzem açúcar, vendem um açúcar melhor e mais barato do que o do Brasil, e aí a gente entra no processo de crise açucareira a partir da segunda metade do século XVII. A partir de 1650, o Brasil entra no processo de declínio do açúcar. E aí que a gente vai ter, por exemplo, o desenvolvimento e o surgimento dos processos dos bandeirantes. Os bandeirantes vai ser aquela galera autônoma que não tem dinheiro, fala, rapaz, eu vou me jogar para dentro do mato para ver se eu acho alguma coisa. E aí eles vão buscar o ouro no interior do Brasil. Enquanto não acham ouro, desarticulam quilombos, que são focos de resistência negra, sequestram indígenas em suas tribos e trazem para serem escravizados. Até o momento que os bandeirantes vão encontrar ouro
em Minas Gerais, né? Os bandeirantes paulistas encontram o ouro e aí a gente migra do ciclo do açúcar para o ciclo da mineração. E aí as características vão ser aquelas que a gente já viu, né? Mais diversificação, tanto na variação social quanto nas formas de escravidão, não é? E aí o açúcar vai ficando cada vez mais de lado e passa a ser a segunda fonte de renda do Brasil. E o Nordeste, que era poderoso na produção de açúcar, vai ficando cada vez mais distante nesse processo econômico brasileiro, que vai mudando o seu foco para o Sudeste, certo? Ainda falando de período colonial, a gente tem como pauta importante nas nossas provas, de forma geral, as revoltas. A gente tem vários tipos de revoltas nesse período colonial. Se o Brasil está sendo explorado, alguém vai estar insatisfeito, obviamente. Então a gente tem revoltas nativistas e revoltas separatistas. Kigra, como é que eu vou diferenciar uma das outras? Revolta nativista é uma revolta contra uma determinação da coroa portuguesa. Aqui eu sou contra alguma coisa que Portugal fez. Aqui eu sou contra Portugal. Não é o que ele fez, é contra ele mesmo, né? Meu objetivo aqui é romper com Portugal, eu quero independência. Aqui eu quero resolver um problema, beleza? Principais revoltas aqui, são N revoltas que a gente pode falar aí do período nativista, certo? E aí até para facilitar, primeiro vem as nativistas, as separatistas vai acontecer depois. Se você olhar as datações, a gente vai perceber isso. Então, as revoltas nativistas de insatisfação, ela começa quando começa a crise do açúcar. Se eu estou com crise do açúcar e ainda não achei ouro, eu começo a explorar todo mundo. Aquilo que eu não explorava, eu passo a explorar. As taxas que eu não cobrava, eu passo a cobrar. As mercadorias que eu não cobrava imposto, eu passo a cobrar porque eu preciso arrecadar. A gente tem a revolta de Beckman no Maranhão, por exemplo. Portugal passa a cobrar das produções internas do Brasil, não apenas do açúcar. Agora eu passo a cobrar de tudo. Tudo que você produz, que você vendia de forma autônoma aqui dentro do Brasil, agora tem que passar por uma casa chamada Casa de Comércio. Isso vai gerar uma revolta. Os fazendeiros Beckman vão se revoltar, tocar fogo na Casa de Comércio, e aí a revolta acontece, os irmãos Beckman são assassinados, e Portugal continua estabelecendo aquilo que ele criou, que é a Casa de Comércio. A gente tem revolta contra a escravidão, o escravo ele não ficava apático durante o processo de exploração, ele era explorado, mas ele não aceitava. Então existiam várias formas de revoltas e de resistência. A mais famosa dela é a formação de quilombos. Os escravos fugiam, quando conseguiam, iam para dentro do mato e criavam algumas formas parecidas com as sociedades que eles viviam. Então eles faziam isso e aí tentavam viver mais ou menos como viviam na África. O quilombo mais famoso foi Palmares, que na época ainda era Pernambuco, mas situado na Serra da Barriguinha, Alagoas, e foi o quilombo que mais tempo demorou. É uma junção de quilombos, demorou mais de 60 anos e só caiu porque alguém denunciou onde era. Traição. Zumbi era o grande representante de quilombo de Palmares. A gente tem a Guerra dos Mascates em Pernambuco, que foi uma guerra por conta do poder político. O que é que vai acontecer? Olinda, que era a grande produtora de açúcar, ela quebra e Recife, que era comercial, cresce. Então Recife toma o poder de Pernambuco, de Olinda, aí passa a ser a capital de Pernambuco. A gente tem a revolta dos Emboabas, que é a revolta direta pela exploração do ouro. O que aconteceu? O ouro ele foi descoberto. E aí os bandeirantes que descobriram o ouro foram expulsos de Minas e ficaram em São Paulo. E os portugueses passaram a ocupar o espaço de Minas na exploração do ouro. É óbvio que os bandeirantes não aceitou, isso gerou a revolta e alguns bandeirantes foram executados. E a revolta de Vila Rica, para fechar o nativismo, também chamada de revolta de Filipe dos Santos, aí já está no contexto do ouro, já foi achado o ouro, agora eu vou taxar o ouro. Vou cobrar 20%, o quinto, e ainda vou cobrar derrama. Se você me deve, você vai ter que pagar de forma exponencial. E aí o pau quebrou, Filipe dos Santos também é executado. Já as separatistas, as principais é a revolta em Minas, em 1789, a da Bahia, Conjuração Baiana, ou revolta dos alfaiates, em 1798, e a Revolução Pernambucana, em 1817. Todas elas têm influência da independência dos Estados Unidos, influência dos ideais republicanos. Todo mundo queria romper com Portugal e criar uma república. Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira ficou na vontade. Não chegou a ter uma revolta. A galera se reunia, começou a se organizar, mas deu errado. Foram entregues. Uma teve um X9, Joaquim Silvério do Rei entregou a movimentação em troca do perdão da dívida. Como todo mundo aqui era rico, a participação da elite, só um sobrou, que foi Tiradentes. Tiradentes era o mais pobre, foi o que ficou de exemplo, o Mártir. Ele foi executado, enforcado e esquartejado. Conjuração Baiana, ela tem uma participação popular maior por conta da participação de várias camadas populares. Você tem mestiços,
você tem participação de escravos, você tinha na pauta o fim da escravidão, então a população ela tenta participar, mas também não chegou a ter sucesso, né? Foi entregue, foi desarticulada antes da movimentação acontecer e várias pessoas foram executadas porque era popular, diferente da elitista. E a Revolução Pernambucana é a única que deu certo, temporariamente. Ficaram 4 meses no poder, mas foram totalmente destruídos. A gente vai ver Império Brasileiro. Império Brasileiro é o período que vai do processo de independência em 1822 até a tomada, né, a expulsão do imperador